Sejam bem-vindos ao treinamento de formação de liderança. A gente vai falar sobre tópicos importantes, sobre o que a gente espera de um líder de verdade, o que a gente gostaria que um gerente de loja ou encarregado realizasse no seu dia a dia. Então, todos os tópicos que a gente vai passar aqui são de extrema importância, então eu peço para você já pegar o seu lápis, seu caderno, pegar suas anotações, porque isso daqui vai ficar gravado, claro, mas é importante que você coloque as suas anotações e que você releia e que conforme você vai aumentando o seu nível de conhecimento, você vai acompanhando a sua evolução. Então não adianta você só assistir esses vídeos e não colocar em prática. Lembra que o conhecimento é 50%, os outros 50% é execução. Então eu espero que você absorva todo esse conteúdo desse treinamento que a gente vai falar aqui e que você coloque de fato em prática para que você tenha de fato resultados e resultados satisfatórios, que é isso que a gente faz aqui, né? A gente quer ter resultados com a equipe. E uma das coisas que a gente coloca em prática é o seguinte: o que é a liderança? O que é ser um líder? Eu vou colocar aqui de uma forma bem genérica, bem simples, que para mim a liderança nada mais é do que você incentivar pessoas e você conseguir alcançar resultados, alcançar os objetivos com o time fazendo o certo. Então não adianta você só inspirar pessoas e não ter de fato resultado, porque isso é uma parte da liderança. Liderança sim, é inspirar, mas liderança também é ter resultado. Então por isso que a gente vai falar sobre 3 pilares importantes aqui, que é primeiro a mentalidade. Então a gente vai falar sobre mentalidade, estrutura, postura do líder, do gestor. A gente vai falar sobre como fazer toda essa engrenagem funcionar. Então a gente vai falar sobre a equipe que funciona e também vai falar sobre resultado. Porque lembra que eu falei, mentalidade, postura, vai gerar autoridade, vai gerar inspiração nas pessoas, vai gerar movimento, que aí a equipe vai começar a funcionar, a realizar, né, de fato, e que essa realização vai em direção aos objetivos da empresa, porque não adianta você gerar movimento na tua equipe e se esse movimento está sendo contrário aos resultados e objetivos que a gente quer. Então tome cuidado para que esse incentivo ou essa vontade de avançar esteja sempre na direção da empresa, dos objetivos da empresa, porque senão não vale a pena. Então, a gente vai falar sobre esses 3 tópicos principais, tá? Destravar da mentalidade, a gente vai falar sobre gerenciar a equipe e fazer com que ela funcione, e também os resultados, falar sobre indicadores, sobre KPIs, enfim, a gente vai manter toda essa congruência dentro desse conteúdo, tá? E aí, a gente entra em 3 tópicos iniciais. Porque quando a gente fala sobre liderança, sobre inspirar, sobre gerar resultado, a gente começa a entender alguns tópicos que porque alguns líderes conseguem ter resultados e avançar de fato e porque alguns não conseguem avançar. Primeiro ponto é porque provavelmente você líder aí tá sendo o bonzinho, o legalzinho. E cara, não existe problema em você ser bonzinho, tá? Mas o que você precisa tomar cuidado é que existe a diferença entre ser bom e ser bonzinho. Porque o cara bom, ele vai fazer o que é certo. O bonzinho, ele muitas das vezes abre mão de falar o que é certo para não se indispor com aquele colaborador, com aquele liderado, para que ele saia com status de legalzão, entendeu? Ah, ele não me cobra porque eu cheguei atrasado, o cara é top. Ah, às vezes eu durmo aqui no intervalo, o cara não liga, esse gerente é muito legal. E olha, é muito complicado quando você é bonzinho demais, porque você abre mão de aplicar as regras que deveriam ser aplicadas e aí as pessoas começam o quê? A fazer você de bobo, muitas das vezes não enxerga a autoridade em você, simplesmente pelo fato de você não fazer o que é certo. Então, tome cuidado para você, muitas das vezes, não ser o líder bonzinho, aquele líder que passa a mão na cabeça, aquele líder que às vezes deixa um negócio passar aqui, porque fala assim, pô, eu preciso desse cara, esse cara aqui, se eu falar meio mais duro com ele, ele vai achar que eu sou o cara chato. E olha que complicado, né? Hoje você é o chato por você fazer com que as pessoas cumpram o que é certo. Olha só. Então você acaba recebendo esse título de chato.
Mas eu vou te falar uma coisa, nós não somos chatos, nós somos exigentes, são coisas diferentes. O cara chato, ele fica fazendo coisas que talvez não deveria fazer. Mas agora, o cara exigente, ele exige que as regras sejam cumpridas, ele exige que os processos sejam realizados, ele exige que os resultados sejam alcançados. Então, tome cuidado, você, gerente, líder, encarregado, se as pessoas estão falando muito bem de você, pode ser que você seja um cara bonzinho, tá? E eu vou colocar aqui um teste para você fazer se você é bonzinho ou não. Eu vou deixar um link aqui para você poder baixar esse teste também e descobrir ao final, você é um líder bonzinho ou você é um líder bom? Eu vou deixar uma frase para que você reflita sobre esse tema que eu gosto de falar muito, assim, ó, ser bom é fazer certo, é fazer o que é certo. Ser bonzinho é aquele cara que evita conflito. Então, se você está evitando conflito demais, por exemplo, imagina que você tem uma pessoa na tua equipe e aí você fala assim, eu já falei, eu já cobrei, eu já fiz de tudo, eu desisto, eu não vou mais cobrar, eu não vou mais fazer nada. O que você está comunicando para essa pessoa? Tome cuidado, porque a gente vai entrar num próximo tópico que a gente vai falar sobre comunicação de liderança, tá? A comunicação, ela começa em vários aspectos, não só no que a gente fala. Existem alguns estudos que colocam ali quantos % que vem da tua fala. Eu lembro quando eu era criança, né? A minha mãe não falava nada, mas olhava para mim e eu já sabia que eu ia apanhar. Acontecia isso comigo. Ou seja, a comunicação dela não precisou ser oral, não precisou ser palavras para entender o que estava acontecendo. E isso acontece com a sua equipe também. Às vezes você está falando de uma forma com o seu corpo, com o seu comportamento, e o seu liderado está entendendo de outra forma. Porque eu posso fazer assim com a minha cabeça e falar, você não deve fazer isso, hein? Isso é feio. O que essa pessoa vai entender? Então, você se indispor com alguns comportamentos, então a gente aqui não vai julgar pessoas, não vai julgar pensamentos, a gente acaba julgando comportamentos. E esses comportamentos precisam estar alinhados aos propósitos da empresa. Então, quando você vai analisar algum tipo de colaborador, você analisa comportamento. Qual é o comportamento dele perante as nossas regras? As nossas regras é não atrasar. E qual é o comportamento? Ele atrasa? As nossas regras é de fazer o que precisa ser feito, aplicar o checklist, organizar as rotinas, deixar o setor limpo, organizado. E qual é o comportamento sobre isso? Ele não aceita comando, ele responde quando alguém fala, corrige. Então, a gente vai sempre analisar comportamentos, tá? Então, os comportamentos, sim, devem ser julgados. As pessoas não devem ser julgadas. A gente julga os comportamentos e compara. Esses comportamentos estão de acordo com as nossas regras e os nossos termos de responsabilidade na empresa? Então, comece a avaliar isso na tua equipe. Aqui eu vou deixar para vocês, como eu comentei, um teste para vocês avaliarem se você está sendo um líder muito bonzinho ou você, de fato, está sendo um líder bom que cumpre as regras, cumpre os processos e consegue atingir os resultados, tá? Se você até consegue cumprir regras, mas não atinge resultados, parte da sua liderança está em gap, ou está defasado, ou precisa ser ajustado, porque parte da liderança é alcançar resultado, tá? E aqui a gente deixou aí um teste para você poder executar. E aí a gente entra num ponto muito importante, que é aquela parte assim, mas eu falo, o fulano não faz. Eu já cansei de falar 1 milhão de vezes, a pessoa não entende o que eu falo. Olha, eu vou te ser bem sincero, parte da responsabilidade da sua equipe não fazer o que você fala tem a ver com a forma que você se comunica. E aí, eu coloquei uma frase aqui que a equipe não faz o que você fala, ela faz o que você cobra. E isso
tende a ser uma sequência de etapas de coisas que as pessoas subentendem quando você está se comunicando. Então, existem 4 partes da sua comunicação que você precisa tomar muito cuidado. E pode ser que você esteja falhando em alguma dessas 4 e por isso a sua equipe não consegue executar aquilo que você pede, orienta e instrui, tá? É lógico que inicialmente a equipe, vamos sair do pressuposto que a sua equipe está treinada, ela tem todas as ferramentas necessárias para o trabalho, né? Ela teve todo esse arsenal de informações para iniciar o trabalho. Porque se ela não tiver todos esses arsenais de ferramentas, não vai dar para a gente cobrar essa pessoa. Então imagina só, a pessoa foi para o atendimento do balcão de padaria. E aí, chegando lá no balcão de atendimento, ela não foi treinada como se comportar, ela não foi treinada em como atender o cliente, ela não foi treinada em como expor a mercadoria da melhor maneira, ela não foi treinada para entender quais os tipos de produto que ela está vendendo, porque isso é um erro gravíssimo. Você chegar lá no balcão de padaria e a pessoa não saber qual é o salgado que ela está vendendo, por exemplo. Ah, esse salgado é de frango, é de carne, é de queijo? Ah, não sei. E como que eu vou vender? Como que eu vou comprar de alguém que nem sabe o que está vendendo? Isso é extremamente importante. Não tem como a gente chegar lá e falar assim, olha, esse passador de slide aqui, eu não sei se é de pilha ou se é de bateria, mas tá R$200, quer comprar? Você compraria? Se você não sabe as informações básicas do que você está vendendo, e nem eu acredito nesse produto, quanto mais o cliente. Então, vamos partir desse pressuposto, que ela recebeu esse treinamento básico, inicial, para trabalhar. E aí, quando você vai passar uma instrução de comando, olha, precisamos limpar esse balcão, tá? Beleza, limpar o balcão, ótimo. Essa é uma instrução de comando. Só que limpar o balcão pode ser interpretativo para cada tipo de pessoa, porque a limpeza para você pode ser limpeza diferente para outra pessoa, é subjetivo. E aí a questão da fala, né? Existe uma falta de clareza quando você passa um comando, quando você não especifica de fato aquilo que você está passando. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente fala sobre a clareza é a pessoa sabe de fato o que você está pedindo. Ah, é limpar o balcão? O que seria limpar o balcão? É passar pano, tirar a poeira, tirar aquele vaporzinho que fica ali no balcão normalmente, né, quando está refrigerado. Especifica isso. E aí, quando há clareza para você entender se a pessoa entendeu de fato o que você passou, você faz aquela pergunta. E fulano, o que você entendeu? O que você vai fazer? E aí ela vai te explicar o que ela entendeu. Porque quando você confirma, você obriga ela a falar aquilo que ela compreendeu e você vai avaliar se aquilo é de fato o que você precisa que seja feito. Se você pegar, por exemplo, posto de combustível. Você vai no posto de combustível qualquer e fala assim pro fulano, ô fulano, completa com gasolina. Ele vai falar, é completar com gasolina comum? Por que eles fazem isso? Isso é um script pronto para 100% dos postos de combustíveis. Por quê? Porque existe uma possibilidade gigantesca de você falar R$100, a pessoa entender R$60, ou você falar 60 e ela entender 100 e o cliente só tem os 60 para pagar. E ele colocou 100. E aconteceu muitas e muitas e muitas vezes isso. E foi criado um script padrão para postos de combustíveis. Por quê? Confirma com o cliente, pergunta, olha, é isso mesmo? Cara, essa é a parte básica da liderança. É você ter a certeza de que a pessoa compreendeu a mensagem que você passou. Esse é o ponto principal, tá? E depois a gente vai para o ponto segundo, que é a falta de convicção. Então, muitas das vezes, quando você fala sem ter a convicção do que você está passando, isso não gera autoridade e a pessoa fica insegura e ninguém compra. Então, eu dei o exemplo. Ah, não sei se é pilha, se é bateria. Cara, quem que vai comprar uma ideia? Porque quando a gente fala sobre o que a pessoa gostaria que fizesse, né? Então, por exemplo, estou passando um comando para aquele liderado. E eu gostaria que ela
limpasse o balcão do hortifruti. Legal? Só que por que ela vai olhar para você e vai falar assim, por que eu deveria limpar o balcão do hortifruti? Qual que é o argumento que você vai dar para essa pessoa? Então, a convicção vem da pessoa conseguir comprar a ideia. Você pode falar assim, olha, essa é a tua obrigação. É uma forma. A gente vai falar sobre formas de autoridade e você vai compreender que muitas autoridades são respeitadas pelo fato da hierarquia. Mas não, para mim, não é a melhor maneira, tá? E aí a gente vai discutir sobre isso depois, né? No próximo passo ali, você vai compreender sobre as formas de autoridade. Depois a gente tem o problema da falta de constância, que quando a pessoa fala e não faz, então, por exemplo, olha fulano, você vai limpar esse balcão, por favor, aqui, ó, que eu preciso que seja limpo para que o cliente entenda que a nossa empresa, ela trabalha com produtos frescos, que a gente tenha melhor qualidade e parará, parará. Você vai explicar. Só que se você fala e não volta para acompanhar, ou você fala assim, olha fulano, você não pode atrasar, porque atrasos impacta na nossa equipe, pessoas ficam sobrecarregadas, a gente fica com déficit aqui de qualidade de produtos, então a gente precisa da sua pontualidade. E aí você não tem a mesma constância, você não cobra diariamente, você acaba não tendo o acompanhamento diário. Então a constância é você fazer um dia sim, um dia não, outro dia só daqui uma semana. Então tenha essa constância de acompanhamento. Fiz hoje, amanhã também, depois de amanhã também. É dia sim e dia também. Isso é ter constância. É entender que a equipe, ela precisa que você esteja presente. Liderança é presença também. Não adianta você tentar liderar só à distância. A liderança é presença. Faz parte do papel do líder estar presente junto com a equipe. Outra questão que pode acontecer, e esse eu acho que é o principal que mais acontece, é a falta de cobrança. E se vocês perceberem, eu falei os tópicos aqui, né? 1, 2, 3, e a gente está no quarto, que é a falta de cobrança. Por que a cobrança fica por último? Porque não adianta você falar uma coisa, a pessoa entender outra. Você não teve convicção naquilo que foi passado. Você não tem constância na cobrança. E aí você vai chegar para cobrar o seu colaborador. O que isso gera na cabeça dele? Gera que é uma injustiça ou é uma incoerência. Então, se eu compreendi uma coisa e fiz aquilo que eu compreendi e sou cobrado porque não era aquilo que eu deveria fazer, pelo menos eu vou achar que é uma injustiça. Assim, pô, cara, mas eu entreguei tudo aquilo que eu entendi que era para eu fazer. E como é que você tá me cobrando? Olha como eu tô me sentindo injustiçado, né? Então, por isso que a gente passa por todas essas etapas. Clareza, convicção, constância, para chegar na cobrança. E a cobrança, existem várias formas de você cobrar. Só que não adianta você ficar cobrando aquilo que você não deu instrução, não deu, né, um subsídio, não deu ferramentas para que a pessoa execute. Então a cobrança faz parte do processo da liderança, mas ela vem por último. A cobrança é o último passo. E não adianta, se você cobrar hoje, não cobrar amanhã, a equipe entende que, meu líder só fala e depois não faz mais nada. Fica tranquilo. É aquele tipo pincher, que só late, mas não morde. Meu líder é o pincher. Então, tome cuidado para não ser o pincher aí da sua empresa. Então, a gente precisa entender que a cobrança, ela precisa de constância, ela precisa ter intensidade certa. Então, eu vejo muitos líderes colocando muita intensidade em várias cobranças que talvez não sejam prioridade, e as cobranças que deveriam ter prioridade acabam ficando de lado. Então, por exemplo, a gente cobra muito sobre pontualidade da pessoa, mas não cobra sobre o resultado, sobre vendas, sobre margem, sobre entrega, sobre atendimento. Então, fica várias coisas pendentes, só que o cara tá focando naquilo que não é prioridade para o negócio, não é prioridade para a empresa. Então, tome cuidado para que você não fique tentando apagar pequenos incêndios, sendo que do outro lado a loja está pegando fogo completa e você está olhando uma faísquinha que está saindo aqui. Então, esse é um dos grandes problemas e grandes
erros que eu vejo dentro da liderança e por isso que a gente precisa tomar cuidado nesses 4 pontos, tá? Espero que você tenha entendido sobre essa parte da comunicação, entender que a comunicação também, ela não é só o que você fala, ela é muito mais. O pessoal fala sobre 10, 12% é aquilo que você comunica. Existe a questão do conteúdo da comunicação, que são as palavras que você vai usar, e existe também a comunicação não verbal. Que a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que aquilo que a gente fala ou do conteúdo da mensagem. Então, tome cuidado, você líder, quando estiver nessa posição de liderança, você precisa entender que a sua vestimenta, ela é importante. O seu cabelo, a arrumação do seu cabelo, ela é extremamente importante. A forma como você fala, as palavras que você usa, se você é acostumado a usar palavras de chulas, né, de baixo calão, tome cuidado, porque isso daí influencia a percepção que as pessoas têm. E isso é do ser humano. As pessoas tendem a ter 5 segundos de entendimento sobre qualquer pessoa. Ela julga qualquer tipo de pessoa, um ser humano, a primeira vez, nos 5 primeiros segundos. E quando você vai passar uma informação, se naqueles 5 primeiros segundos você causou uma má impressão, isso vai impactar a forma que a pessoa vai receber a sua mensagem ou da forma que ela não vai receber a sua mensagem. Então, o jeito que você comunica, às vezes você chega bravo no trabalho, eu sei que todo mundo tem problemas em casa, às vezes você está passando por desafios, dificuldades externas e isso pode estar te afetando internamente. Mas o que a gente orienta? Que você, pelo menos, comunique, né, de forma não verbal aquilo que você quer passar, intencionalmente. Então imagina assim, ó, eu tenho um líder que ele chega atrasado e com o cabelo sem pentear. O que esse cara está comunicando para mim? Ele está comunicando desleixo, ele está comunicando talvez, não sei, uma incoerência daquilo que ele está falando. Então, isso está comunicando, de alguma forma é comunicação. Então, sejam intencionais na hora de você se comunicar, porque a sua equipe depende disso. E a intencionalidade, eu gosto de falar muito sobre intencionalidade, porque muitas das vezes você não coloca a intenção nas coisas que você faz e você vive ao acaso. E a liderança, ela não acontece por acaso. Sinto lhe informar, mas se você quer ser um melhor líder, se você quer ser, de fato, um líder que gera resultado, que faz o time ficar engajado, que consegue extrair o melhor das pessoas, isso não vai acontecer por acaso. Sinto lhe informar, não vai acontecer. E é por isso que você precisa ser intencional em tudo que você faz. Nas coisas que você lê, na forma que você se comunica, na forma que você se veste, no jeito que você penteia o cabelo, mulheres, na forma que você se maqueia. Então, tudo isso comunica, tá? Então, tome cuidado se você quer ser de fato intencional e ter resultado. Então, vamos para o próximo passo, que a gente vai falar sobre autoridade na prática, tá? Autoridade na prática, ela significa o quão as pessoas enxergam você como algo, como uma autoridade dentro daquele setor. Então, se você é um líder que não expressa, que não exala aquela autoridade, pode estar faltando algum desses tópicos que eu vou falar aqui para você. E tome cuidado, porque assim, ó, ou você lidera ou alguém está assumindo esse lugar. A liderança dentro de uma organização, quando reúne mais de uma ou duas pessoas, tenha certeza que um líder vai ser eleito ali. É inevitável. Existem formas de liderança e isso acontece de forma intencional ou não intencional, mas vocês vão perceber dentro de qualquer lugar. Alguém sempre toma ponta, até num churrasco. Alguém sempre toma ali à frente. Ah, eu vou lá e compro a carne, eu vou assar, eu vou ser o churrasqueiro. Sempre tem o cara que toma a frente. Então esse espaço nunca vai ficar vazio. E comecem a perceber no dia a dia de vocês. Vocês vão começar a entender isso daí. E aí, eu vou falar aqui sobre alguns tipos de autoridade para vocês entenderem e quais os tipos que a gente gostaria
que vocês utilizassem dentro da equipe de vocês e quais os casos que a gente pode usar e quais os casos não pode usar. A autoridade, ela basicamente define é como se fosse a gente pegar uma palavra e falar assim, mas qual é a autoridade que você tem para falar isso para mim? Qual é a moral, né? O pessoal fala, qual é a moral que você tem para falar isso? Seria mais ou menos isso, tá? Seria como se fosse a autoridade que você tem para poder instruir e pedir para que as pessoas façam algo para você, né? Então, assim, existe a autoridade que é gerada por cargo. Então, vocês como gerentes, líderes e encarregados já recebem essa autoridade de uma forma por conta do cargo. Então, você já está assumindo aquele papel e por conta disso, você tem a autoridade de falar para o colaborador fazer aquilo que ele deve fazer. Então, por exemplo, olha, você tem que pegar esse controle aqui e colocar aqui do lado e você tem que fazer isso porque eu sou seu chefe, porque eu sou seu gerente e você tem que me obedecer. Esse tipo de autoridade, ele não funciona muito bem, principalmente se você quer ter um engajamento e a colaboração da equipe. Se a gente está falando sobre colaboradores, colaboradores significa as pessoas que colaboram. E se você quer que ela colabore com você, não vai ser obrigando de uma maneira muito simples e direta por conta do seu cargo que você vai conseguir a colaboração de alguém, tá? Isso funciona muito talvez para uma polícia, né? Mão na cabeça porque eu sou policial, né? Juiz, enfim, delegado, pode até funcionar. Mas no dia a dia a gente vê que esse tipo de autoridade não funciona. E muitas das vezes você está colocando esse tipo de autoridade como principal no seu comando. E aí você gera uma insatisfação na sua equipe porque a sua autoridade está sendo exercida baseada somente no seu cargo, tá? O seu título vale? Claro que vale. Isso é um peso que você recebe, mas não é isso que você tem que usar para que você consiga a colaboração das pessoas, tá? Eu gosto muito desse tipo de autoridade que se chama por conhecimento. Esse por autoridade por conhecimento é uma que eu gosto bastante e quanto mais você mostra que entende do assunto, mais as pessoas começam a confiar em você e elas começam a te seguir. Por quê? Eu vou ouvir o que o Emerson tá falando, porque de fato ele tem conhecimento do que ele tá falando. Ele não tá falando bobagem aqui pra gente, ele tá falando algo que ele conhece, que ele domina e por isso eu vou fazer o que ele tá pedindo. Então, normalmente a gente coloca assim, eu te escuto porque você sabe, não porque você é o gerente, mas porque você entende o que você tá falando. Então, imagina que eu sou o gerente da loja, eu chego lá e falo pro açougueiro e falo assim, olha, você deve expor a mercadoria, né, essas carnes aqui, não com a gordura virada para frente, porque o cliente vai achar que a gordura, né, enfim, é uma peça muito gordurosa, o cliente não vai querer, vai falar para você limpar, a gente vai ter muita perca, isso daí vai aumentar tantos por cento na nosso desperdício. Vamos fazer a exposição virada para frente, porque desse formato a gente tem uma melhor exposição do produto, a gente consegue ter uma percepção maior de valor para o cliente, a gente consegue minimizar as percas porque a gente vai ter que limpar menos a carne, a gente vai dar um ar de qualidade para o produto, enfim. Você vai mostrar todo esse conhecimento e a pessoa vai falar assim, pô, faz sentido o que esse cara tá falando aí. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo. E aí você consegue a colaboração da pessoa porque o seu conhecimento é vasto e você tem, de fato, repertório para conseguir a cooperação das pessoas, tá? Só que como que eu consigo a autoridade por conhecimento? Conhecimento é estudando, tá? E eu coloco aqui, né, um ponto de aspas, porque existem 3 formas de comunicação dentro do conhecimento. Porque você tem a informação, você tem o conhecimento e você tem a sabedoria. Qual é a diferença dos 3? Para meu entendimento, informação são informações que você tem, né? São talvez coisas que você possa conhecer, mas que você não compreende. Eu acredito que informação é isso. Então, sei lá, o que adianta eu saber quantos por cento cresceu e caiu a bolsa? Eu não entendo nada de bolsa de valores, eu não entendo nada de dólar, não entendo nada de geopolítica, não entendo nada de finanças. Beleza, eu tenho a informação, mas eu não sei o que fazer com ela. Para mim, isso é uma informação. Quando que a informação se torna conhecimento? A informação se torna conhecimento para mim quando eu compreendo aquela informação que eu recebi.
Então, eu tô falando para vocês aqui sobre liderança. Mas por que eu tô falando para vocês sobre liderança? Porque é um conhecimento que eu tenho. São informações que eu fui absorvendo durante a minha vida, meu caminhar, que eu compreendi, consegui trazer para mim, e aí eu transformei esse conhecimento em sabedoria a partir do momento que eu comecei a aplicar. Então, muitas das vezes a gente tem um conhecimento. Eu entendo que eu não devo xingar as pessoas quando elas me fecham no trânsito. É um conhecimento, eu compreendo. Mas a primeira pessoa que me fecha no trânsito, eu vou lá e xingo ela. Para mim, isso é falta de sabedoria. Então não adianta ter conhecimento. Conhecimento é importante? Claro que é. Mas eu acho que além do conhecimento, você ter sabedoria, que é você aplicar todo esse conhecimento que você sabe, tá? Então, assim, comecem a aplicar esse conhecimento para se tornar pessoas sábias. E as pessoas querem ser seguidores de sábios, né? A gente vê grandes estudiosos da filosofia que são sábios e seguidos até hoje. Então, para mim, né, o estilo de liderança que eu gosto de seguir são estilos de sabedoria, tá? Indo para a próxima forma de autoridade, a gente tem autoridade por exemplo. Então, se a gente tem uma pessoa que ela faz aquilo que ela fala, o exemplo dela arrasta. Então, se eu sou uma pessoa dedicada, se eu sou uma pessoa que tem conhecimento, se eu sou uma pessoa que vai lá, executa quando precisa, que ouve quando precisa, porque, lembra, liderança, a gente lidera seres humanos e nós somos seres humanos. E os seres humanos precisam de exemplos para seguir. E muitas das vezes, o único exemplo bom que a pessoa vai ter dentro da sua equipe é você. Então, olha a responsabilidade que você tem de ser o exemplo. Seu exemplo no comportamento, seu exemplo nas coisas que você faz, seu exemplo na forma que você fala e seu exemplo na forma que você ouve. Porque o líder sabe ouvir muito bem. A gente fala sobre oratória, sobre comunicação, mas você precisa estudar sobre escutatória. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Eu falo que, assim, dentro da liderança, acho que 70% é a gente ser psicólogo. Por que psicólogo? Porque o psicólogo, ele ouve, ele compreende, ele tenta ser empático. Não estou dizendo que a gente precisa ser permissivo. Fulano deu uma história triste e por isso eu vou relevar, sei lá, a falta que ele fez sem justificativa. Eu vou relevar porque ele não entregou o resultado, porque ele contou uma historinha triste que o fulano... Enfim. Então, a gente precisa entender, a gente precisa ouvir, mas isso é para que a gente possa trazer o conhecimento e buscar soluções e não ficar preso nos problemas. O líder não fica preso em problema, ele fica preso nas soluções. E o ouvir, muitas das vezes, os próprios colaboradores já têm a solução. A gente só precisa saber ouvir. E se você não ouve, você só fica falando, as pessoas cansam. Porque não é sobre você, o mundo não gira em torno do líder. E as pessoas acham que, é porque eu sou líder, todo mundo tá falando de mim, todo mundo tem que me ouvir. E pelo contrário, você tem que ouvir mais do que falar. Então, o exemplo vai arrastar e as pessoas vão te respeitar porque você faz e não porque você fala, tá? Isso é extremamente importante. Se você quer cobrar para a equipe não atrasar, você não atrasa. Se você quer que a sua equipe não dê desculpa, você não dá desculpa. Se você não quer que a sua equipe pare de ficar conversando, batendo papo, você não faz isso. É assim que a gente mostra como deve ser feito. Você é o exemplo, tá? E isso gera uma autoridade muito grande. A última forma de autoridade é através do relacionamento, porque as pessoas querem criar esse relacionamento e elas acabam confiando naquelas pessoas que ouvem, naquelas pessoas que compreendem, naquelas pessoas que instruem, mas naquelas pessoas que cobram também. As pessoas precisam de limite. E o limite são as regras que a empresa tem. E você está lá como um agente que faz com que as regras aconteçam.
Então, entenda que a autoridade, ela serve para você direcionar, para você treinar, mas para você cobrar também. E o relacionamento é isso. Porque quando você tem uma confiança em uma pessoa, as pessoas tendem a seguir ela. Então, se você consegue gerar a confiança das pessoas em você, isso vai trazer um comprometimento gigantesco com a sua equipe. Gigantesco. Então, tome cuidado. Muitas das vezes você ouve uma conversinha aqui, né? A rádio peão ali, e aí de repente você tá espalhando as fofocas dentro da empresa, as pessoas param de confiar em você. Você começa a ser visto como uma pessoa que é fofoqueira. Uma pessoa que as pessoas não podem abrir de fato o que elas pensam. Então, isso é perigoso, porque a sua autoridade, ela é perdida a partir do momento que as pessoas não confiam em você. Então, o relacionamento, você saber gerar esses relacionamentos é extremamente importante. E não dá para você gerar relacionamento só na paulada, na pedrada, só na voadora, não dá. O colaborador não vai conseguir se abrir com você, de fato confiar em você, se você só dá paulada. Então, você precisa entender que todas as pessoas possuem lados positivos e lados negativos. Inclusive, a gente vai colocar, né, aqui o feedback dos colaboradores sobre como você fazer uma avaliação de desempenho. Então, quando você vai dar um feedback, vai dar um retorno para o colaborador sobre o trabalho que ele está executando, saiba pontuar as coisas positivas que ele faz. Olha, você é bom nisso, você é bom naquilo, você é excelente nessa parte. Só que tem essas partes aqui que dá pra gente melhorar, que a gente precisa resolver. Então, como a gente fala também, né? As palavras são muito interpretativas. Então, tome cuidado também quando você for dar feedback. Você fala assim, ó, você é muito pontual, você é um cara esforçado, você é... Mas... A hora que você fala mas, acabou, entendeu? Tudo aquilo que você falou já foi por terra, porque o cara só vai entender, putz, parte negativa aqui. Então tenta mudar as palavras ali, isso ajuda na hora de dar o feedback. Mas o relacionamento é extremamente importante, tá? E eu quero deixar aqui uma frase final do Abílio Diniz, que ele fala muito sobre liderança, né? Ele foi um dos fundadores aí do Pão de Açúcar. Infelizmente ele faleceu, mas ele deixou um legado gigantesco e ele fala o seguinte: o bom líder é aquele que inspira e motiva os seus liderados. Então, se você quer se tornar um bom líder, saiba que o líder sabe inspirar através de tudo aquilo que a gente falou, através de comportamento, falas, ações, exemplos e cobrança, e motiva as pessoas para quererem ser melhores. E muitas das vezes a motivação pode ser você como exemplo. Então, espero que você pegue todo esse conhecimento, aplique, se torne sabedoria, e estamos juntos. Espero você na próxima aula. Valeu!